meio do homem de Deus, mas vem de Deus, pelo Espírito de Deus, ou pelos anjos de Deus, ou pelo Senhor Jesus, ou o próprio Deus. Pode te revelar algo, pode te dar entendimento, né? Porque é Deus quem dá entendimento à mente, ou quem abre o entendimento, quem abre a mente. Por vezes Ele dá entendimento para você entender a Escritura, por vezes Ele abre a mente, porque a mente precisa ser aberta. Porque assim como a mente pode ser aberta, o coração pode ser aberto. Quando Deus abre a mente, então você consegue entender a Escritura. Quando Ele não abre, está fechado, você não consegue perceber. Por isso que muita gente não consegue entender a Bíblia, né? Quando a mente é aberta, né, para você entender a Escritura, começa o processo de transformação. A tua mente vai sendo transformada, né? E isso tem que ser constante, porque a Bíblia fala sobre a renovação da mente, né? O novo homem que se transforma, que se renova, né? E você passa de uma mente carnal para uma mente espiritual. Mas o processo não termina aí, né? Essa renovação, ela continua, você continua a ser transformado. Depois a palavra desce no teu coração e o teu coração vai sendo transformado também. Porque o coração do homem naturalmente é mau, mas o teu coração vai sendo transformado pela palavra de Deus. E você começa a se tornar como Jesus, a partir do coração, não a partir da mente. Porque você é o que você é no teu coração, né? E quando a palavra desce no coração, a fé que é semeada no coração, ela cresce, né? Ela cresce. E o processo de crescimento da fé é junto com o amor de Deus, na unção de Deus, ok? A palavra de Deus, a fé e o amor crescem na unção. A unção é que faz com que elas cresçam. Essa unção o que é? Essa unção é a primeira unção que Deus envia em todo cristão, porque lembra ou saiba que não é Jesus que vive em ti, é a unção dele que vive em ti. A Bíblia diz que em 1 João, se eu lembro bem, 3,20, que nós sabemos todas as coisas e que a unção dele permanece em nós. 1 João 2,28, ele diz o seguinte: 2,20: Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis de todas as coisas. O Santo é Jesus, e a unção é dele. Né? 27 diz: A unção que recebeste dele fica em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Se Deus quiser, um dia eu vou fazer um vídeo específico sobre a unção. Mas a unção é o combustível que você precisa para que a fé cresça, para que o amor de Deus em ti cresça e para que a palavra de Deus cresça em ti, porque a palavra de Deus cresce, o amor de Deus em ti cresce, a fé cresce. Essas são as três coisas que Deus te dá quando você crê em Cristo. Deus dá de graça. Essa unção é dada para o teu relacionamento com Deus, né? Para a tua comunhão com Deus. Depois dessa transformação no coração, teu coração vai mudando, vai sendo mudado pela palavra de Deus, pela fé e pela unção. A palavra também desce no ventre, que é onde a unção está concentrada, porque Jesus disse: Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele falava do Espírito Santo, e são dois rios que fluem, um rio da unção e um rio do Espírito de Deus, que na verdade flui como se fosse um só rio, porque a unção e o Espírito Santo fluem junto no mesmo rio, né? Do ventre, a partir do ventre. Porque assim como o corpo biológico tem uma estrutura, o corpo espiritual também tem uma estrutura. Porque o ser humano tem três corpos. O corpo físico, o corpo da alma, é um corpo semelhante ao corpo físico, e o corpo do espírito. São três corpos que o ser humano possui. E esses outros corpos, além do corpo biológico, também têm estrutura. E a unção ela é colocada no teu corpo espiritual.
não no teu corpo físico, mas ela afeta o teu corpo físico, né? Ela flui a partir do ventre. E quando a palavra se mistura com essa unção no ventre, é aí quando começam a acontecer transformações biológicas no teu corpo físico. Primeiro no respirar, o teu respirar muda, depois pela boca. Quando ele flui pela boca é para ele te usar, né? Mas eu não quero falar aqui sobre o fluir. Então, há uma transformação na mente, é uma transformação no coração e é uma transformação no corpo físico. E há outras transformações, mas eu só quero falar dessas transformações por enquanto. Então, porque ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo, ok? Tudo. Tua alma, teu espírito se fez novo e eles são renovados. O corpo ele vai sendo transformado constantemente até a última transformação que Paulo diz que os que tiverem vida serão transformados com Cristo. No livro da 1 Coríntios. Os que vão ser arrebatados vão ser transformados. Mas essa transformação ela já começa desde que você é crente e você pratica a vida de comunhão com Deus, né? Mesmo cientificamente, diz que o corpo se renova, né? As células se renovam, elas não são as mesmas, então o teu corpo não é o mesmo todos os anos. Ele se renova. Esse é o motivo do teu corpo envelhecer. Porque a cada dia o teu corpo é transformado, não biologicamente, espiritualmente também. Quando você é crente e você comunga com Deus, o teu corpo é transformado até chegar o último dia que aqueles que tiverem em Cristo, quando Cristo vir, vão ser arrebatados, vão ser transformados. Ou os que serem ressurreitos também vão ser transformados, porque nós somos construídos para ser a habitação de Deus em espírito. Mas essa transformação começa aqui. Ok? Então, quando a Bíblia fala de ser transformado e de renovação, a vida cristã, a vida em Cristo, não é só uma transformação da mente. É uma transformação no coração e uma transformação no corpo. E uma transformação no coração é uma transformação de conduta. É uma transformação de personalidade. É uma transformação de caráter. Ok? Uma transformação na mente é uma transformação na maneira de pensar, que vai te provocar uma transformação na maneira de agir, de proceder, que vem do coração. E isso acontece também por meio da palavra de Deus. E eu expliquei como é que é o processo. Então, se você não lê a palavra de Deus, ou se você não ouve a palavra de Deus, você não vai ser transformado. Você pode até ter experiências carismáticas, como sentir a presença de Deus, arrepios, dar dízimos, participar da atividade da igreja, mas você em si, como filho de Deus, você não é transformado. E se você não é transformado, você não pode ser aprovado para uso, para ser um vaso para honra. Você pode ser usado por Deus e depois ser descartável para Deus, porque Deus usa quem precisa, não necessariamente quem é aprovado. Ok? Então, para você ser aprovado por Deus, ou seja, para você ser aprovado não, para você fazer a tua eleição, a tua aprovação mais aceitável a Deus, você precisa de transformação, porque sem transformação não se faz praticamente nada no espírito. Porque andar em espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade, mesmo a adoração causa transformação. É outra coisa que eu não vou falar agora. Porque oração causa transformação, adoração causa transformação também. A comunhão com o Espírito Santo causa transformação. Olhar para Jesus causa transformação. Há muitas coisas que causam transformação, mas eu falei especificamente de três: da transformação da mente, transformação do coração e transformação do corpo. Se Deus permitir, eu falarei sobre transformações. Mas a vida cristã não é uma vida mental, é uma vida do coração e uma vida de conduta, de prática. Shalom, até o próximo vídeo, se Deus quiser.